Capítulo 50. A bênção dos dízimos e ofertas. No sistema hebreu, 1/10 de todos os ganhos do povo era separado para financiar o culto público a Deus. Todos os dízimos pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Levíticos capítulo 37, verso 30. O sistema dos dízimos não surgiu com os hebreus. Desde os tempos mais antigos, o Senhor declarava que o dízimo era dele. Abraão devolveu dízimos a Melquisedeque, sacerdote de Deus. Jacó prometeu ao Senhor: de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, verso 22. Deus é a fonte de toda bênção recebida por suas criaturas e a Ele devemos a nossa gratidão. O Senhor declara: tanto prata quanto ouro me pertencem. Deus é a quem nos dá força para adquirir riquezas. Em reconhecimento de que todas as coisas provêm dele, o Senhor determinou que lhe devolvêssemos uma parte de seus abundantes dons. Todos os dízimos pertencem ao Senhor. A forma de expressão aqui usada é a mesma encontrada na lei do sábado. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 10. Deus reservou uma porção especial de nosso tempo e de nossos recursos, e não podemos, sem culpa, usar tanto um quanto o outro para servir aos nossos interesses. O dízimo era dedicado exclusivamente aos levitas, que foram separados para o serviço do santuário. No entanto, o dízimo não deveria, de forma alguma, ser o limite das contribuições para fins religiosos. O tabernáculo, assim como o templo mais tarde, foi todo construído com ofertas voluntárias, e a fim de financiar as manutenções necessárias e outras despesas, Moisés determinou que, periodicamente, cada pessoa contribuísse com meio ciclo para o serviço da tenda do encontro. De tempos em tempos, o povo trazia ofertas pelo pecado e ofertas de gratidão a Deus. Além disso, provisões generosas eram feitas para os pobres. Era sempre lembrado ao povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos e gado, que ele lhes enviava a luz do sol e a chuva para o plantio e a colheita, e que ele os havia feito mordomos de seus bens. Quando os israelitas se reuniam no tabernáculo, carregados com os primeiros frutos do campo, do pomar e do vinhedo, eles reconheciam publicamente a bondade de Deus. Quando o sacerdote aceitava as doações, o ofertante dizia: o meu pai era um arameu errante, e descrevia a permanência no Egito e a aflição de que Deus libertou Israel. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo, que tu, ó Senhor, me deste. Deuteronômio capítulo 26, versos de 5 a 10. O segredo da prosperidade. Diz Salomão, o sábio: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios capítulo 11, verso 24. O apóstolo Paulo ensina a mesma lição no Novo Testamento. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 9, versos de 6 a 8. A intenção de Deus era que Israel fosse portador de luz para toda a terra. O Senhor determinou que a propagação da luz e da verdade na terra dependeria do testemunho e das ofertas daqueles que têm recebido o dom celestial. Ele poderia ter feito dos anjos os representantes de sua verdade, mas, em seu amor e sabedoria, ele chamou homens e mulheres para se tornarem seus colaboradores, escolhendo-os para fazer essa obra. Nos dias de Israel, os dízimos e as ofertas voluntárias eram necessários para manter o serviço divino.
Deveria o povo de Deus dar menos hoje? Cristo estabeleceu o princípio de que nossas ofertas a Deus devem ser proporcionais à luz e aos privilégios que temos recebido. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas capítulo 12, verso 48. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus capítulo 10, verso 8. Diante do sacrifício sem igual do glorioso Filho de Deus, não deveríamos expressar nossa gratidão por meio de ofertas mais generosas? Quando a obra do Evangelho se expande, é exigido maior apoio financeiro a fim de sustentá-la, assim como aconteceu no passado. Isso aumenta ainda mais a importância da lei dos dízimos e das ofertas em nossos dias. Se o povo de Deus sustentasse a sua causa de forma mais liberal por meio das ofertas voluntárias, ele seria honrado e muito mais pessoas seriam alcançadas para Cristo. O plano de Moisés para arrecadar recursos para a construção do tabernáculo foi muito bem sucedido. Ele não fez uma grande festa, não convidou o povo para cenas de alegria, dança e diversão. Tampouco fez sorteios ou rifas. O Senhor instruiu Moisés a aceitar as ofertas de todos os que doassem, não só de vontade própria, mas com gratidão. As ofertas vieram em tão grande quantidade que Moisés pediu que o povo parasse de trazer doações, pois eles tinham dado mais do que poderia ser usado. Deus nos fez seus administradores. O Senhor diz: honrarei aqueles que me honram. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. E quando o seu povo lhe trouxer dons e ofertas com o coração agradecido, e não com pesar ou por obrigação, sua bênção o acompanhará, assim como ele prometeu.